nós temos uma curva de crescimento muito grande e hoje a gente já se compara com os maiores sistemas de ensino do Brasil. O Sistema PH ele nasce no ano de 1987, no formato de curso pré-vestibular na cidade do Rio de Janeiro. A partir deste curso, tivemos muitos resultados positivos, muitas aprovações em universidades públicas, e a partir disso surge o Colégio PH também na cidade do Rio de Janeiro, primeiramente com ensino médio, depois ensino fundamental e educação infantil. Isso deu muito certo e teve uma grande expansão para 16 unidades dentro da cidade do Rio de Janeiro, e é um colégio que tem uma reputação pedagógica excelente na cidade. Então, no Rio de Janeiro, PH é sinônimo de qualidade. Em 2012, a Somos enxerga na metodologia do PH algo extremamente diferente do que já existia e resolve incorporar isso ao seu portfólio. E ali, enquanto sistema de ensino, o PH surge no ano de 2012. É um sistema novo, se a gente for parar para olhar para o mercado, mas nós temos uma curva crescente de escolas parceiras muito grande, né? Justamente por conta das características que nós temos. Então, além de formar um cidadão integral desde a educação infantil, nós também preparamos os nossos alunos para os melhores vestibulares do nosso país. Para o professor, o material ele é dividido em módulos, organizado em módulos, o que traz, inclusive para a escola, uma flexibilidade de trabalho. O sistema de ensino PH traz como um dos seus principais diferenciais a autoria do nosso material. O material ele é escrito por professores especialistas e que estão na sala de aula, estão no chão da sala de aula e conhecem a realidade do professor, conhecem a realidade da escola. Isso faz toda a diferença na hora de você escrever um material, porque eu consigo colocar ali as coisas que realmente funcionam na prática. Ele traz em sua metodologia uma adaptação clara para todas as faixas etárias, uma linguagem específica para todas as faixas etárias e o material é dividido em módulos, o que deixa flexível para o trabalho do professor e da escola. Isso permite com que a escola mantenha a sua identidade ao longo do ano, inclusive trabalhando os projetos próprios. Para além disso, nós temos ali um esqueleto que guia todo o material, uma estrutura que traz ali para todo o material, desde a educação infantil até o ensino médio. Nós sempre vamos apresentar o conteúdo, aquele assunto a ser abordado, junto de uma contextualização, inclusive trazendo conhecimentos prévios dos nossos alunos. Isso faz com que ele se sinta pertencente àquele momento. Além disso, a contextualização ela permite com que o aluno consiga enxergar qual que é a importância de estar sendo estudado aquele assunto, porque ele consegue enxergar onde que aquilo existe no mundo real. A partir dos anos finais, nós conseguimos colocar toda a conceituação que foi trabalhada, onde o aluno precisa resolver uma problemática envolvendo aquele assunto, que é o que nós chamamos de para-solucionar. Então, os alunos eles são instigados a utilizar o conhecimento que eles desenvolveram para resolver problemas que possam estar presentes na nossa sociedade. Acredito que uma escola que vai combinar muito bem com o sistema de ensino PH é aquela escola que é dinâmica, aquela escola que busca reputação pedagógica, que busca alta performance. Eu entendo que um perfil muito alinhado ao sistema de ensino PH é aquela escola que é dinâmica, que é moderna, que busca inovação, que está inteirada, né, com aquilo que existe de mais novo no mundo da educação, que busca a reputação pedagógica, que busca alta performance, né, além da formação integral e humana dos seus alunos, e que vai encontrar no sistema de ensino PH um sistema de ensino que atende desde a educação infantil até o pré-vestibular, podendo adotar apenas um desses segmentos, se for o caso,
e vai encontrar no sistema de ensino PH um material didático de excelência que entrega aquilo que existe de mais moderno, de mais atualizado do mundo da educação. Um dos maiores diferenciais do nosso sistema é a autoria do material. O sistema PH ele é baseado em 4 pilares. O primeiro deles é uma plataforma híbrida, então nós temos, além do material físico de muita qualidade, nós também contamos com uma plataforma de recursos digitais que complementam o nosso material. Então ali nós vamos ter ferramentas que vão aprimorar a experiência de ensino-aprendizagem dos nossos alunos e professores. Além disso, um dos maiores diferenciais do nosso sistema é a autoria do material. Todos os autores dos nossos materiais são professores especialistas em sala de aula, o que promove para a gente ali uma experiência do que funciona e o que não funciona em sala de aula. Então, estando em contato diretamente com os alunos, essa troca, essa experiência, ela fica muito mais enriquecedora. O terceiro pilar é mais voltado para a parte de gestão educacional, baseada no ciclo PDCA, que vem da administração, onde nós temos ali o planejamento, o desenvolvimento de ações, pontos de checagem para a gente verificar se está funcionando ou onde não está funcionando e como que a gente pode agir para poder corrigir aquilo que não está funcionando tão bem. E por fim, o DNA do sistema de ensino PH. Como ele surge como um pré-vestibular, nós temos um foco em resultados, mas sem deixar de lado a formação completa de um indivíduo. Nós acreditamos que as crianças elas aprendem a partir de interações e brincadeiras. Então, a criança ela é o centro da aprendizagem, ela é protagonista desse processo. O sistema de ensino PH traz na educação infantil a convivência. Então, todo o material ele é pautado pela BNCC, onde diz que a criança ela precisa estar presente, ela precisa fazer parte do processo de ensino-aprendizagem. A partir disso, o material foi construído por uma das autoras mais renomadas que nós temos no Brasil, que é a Monique Camargo. O material ele coloca a criança no centro do aprendizado, então ela se torna protagonista daquele momento. Então, a gente trabalha muito com a questão lúdica e a convivência social e a harmonia entre todos os estudantes que estão presentes ali na sala de aula, fazendo com que ele se enxergue muitas vezes no nosso material e se sinta cada vez mais à vontade e com mais vontade de aprender. Nós também conseguimos trabalhar a autonomia dessa criança. Para além disso, nosso material conta ali com algumas ferramentas, onde nós vamos trabalhar ali as bases para que essa criança venha ter uma alfabetização mais concreta e mais assertiva no final. O material da educação infantil no sistema de ensino PH, para além de ser dividido em cadernos e módulos, o que torna o andamento muito mais flexível, nós temos também acompanhando o manual do professor. Esse manual, ele conta ali, ele sugere para o professor, página a página, atividade a atividade, de como que ele poderia aplicar aquele conteúdo para que aquele aluno ele consiga interagir, brincar e conseguir aprender de forma lúdica com o processo. Para além disso, a gente também instiga ali a experiência de leitura para aquelas crianças. Embora as crianças ainda não sejam leitores, nós entregamos junto com cada um dos cadernos um livro paradidático, onde os professores eles devem fazer ali rodas de leitura, onde vai desenvolver essa vontade, esse gosto pela leitura, que é o que a gente espera, formar cidadãos leitores. O sistema de ensino que mais cresce no Brasil. Essa é fácil, conheça o sistema de ensino PH, o sistema de ensino que conecta inovação e excelência para preparar estudantes para o futuro.
Quando a gente fala dos principais diferenciais do material didático da educação infantil, eu gosto sempre de destacar o fato de que os nossos autores são professores e isso faz toda a diferença na elaboração do material. Primeiro, porque permite que eu construa um material que seja flexível, ou seja, que seja adaptável ao calendário escolar, e também por pensarmos a criança como protagonista do seu processo de aprendizagem, também construímos aqui um projeto gráfico e uma proposta pedagógica alinhadas às necessidades de cada faixa etária, respeitando então cada etapa do desenvolvimento infantil. O material da educação infantil do PH inclui, além do material didático do aluno e o manual do professor, kits de manuseio com adesivos, com cartonados, com atividades e paradidáticos também já inclusos na coleção. Vamos juntos construir o futuro da educação da sua escola? Sistema de Ensino PH, porque o amanhã é nosso. Trabalhamos com as crianças dessa etapa a participação, a colaboração, a aplicação daquilo que elas aprenderam, né? Então, vivenciar o conhecimento não apenas na teoria, mas também na prática. Bem, nos anos iniciais, a gente tem aqui como objetivo o desenvolvimento de habilidades básicas para esse segmento, como, por exemplo, a alfabetização, o letramento, que são muito importantes depois para esse desenvolvimento dos alunos nos próximos segmentos. E a gente trabalha esse processo desenvolvendo com o estudante a possibilidade de aprender a conhecer, né, estimulando essa sede pelo conhecimento, a possibilidade de aprender a ser e a conviver, então desenvolvendo também habilidades de colaboração, de participação, por meio do trabalho com competências socioemocionais que aparecem no material de forma sistematizada, sempre relacionado com a temática que está sendo trabalhado ali pelo professor em sala de aula. A gente trabalha também com estratégias inovadoras, como por exemplo a gamificação, que aparece lá no plural, para as crianças aprenderem brincando também, e com atividades que proporcionem não apenas a fixação daquele saber, mas a aplicação, para que esse aluno possa explorar aquele conhecimento sob diferentes linguagens. Isso faz muita diferença para que essa aprendizagem seja de fato significativa para esse segmento. O sistema de ensino que mais cresce no Brasil. Essa é fácil, conheça o sistema de ensino PH, o sistema de ensino que conecta inovação e excelência para preparar estudantes para o futuro. Quando falamos do nosso material do ensino fundamental, estamos falando de uma coleção completamente nova para 2026, que está recheada de novidades, em que nós trabalhamos a atualização de fatos, de dados, de atividades, e também propomos novas sessões pedagógicas que trabalham com a sistematização com as competências socioemocionais individuais e coletivas, que trabalham o desenvolvimento da autonomia dos estudantes e que também desenvolvem a gamificação com os alunos dos anos iniciais. Vamos juntos construir o futuro da educação da sua escola? Sistema de Ensino PH, porque o amanhã é nosso. Explicar para esse aluno por que ele está aprendendo aquilo, né? Mostrar de que forma que aquilo que ele vai aprender aparece no mundo que ele conhece, que ele vivencia, que ele vê nas redes sociais. Bom, no ensino fundamental anos finais, o que a gente busca fazer aqui é ampliar e aprofundar habilidades e objetos do conhecimento que nós trabalhamos nos anos iniciais, mas aqui, claro, sempre com uma progressão, né, do nível de complexidade,
E aqui nos anos finais, a gente vai buscar desenvolver com esse estudante, além do trabalho de contextualização que a gente faz desde a educação infantil, mostrando para esse aluno de que forma que aquilo que ele está aprendendo está presente no mundo que ele conhece, que ele vivencia no seu dia a dia. A gente busca também desenvolver habilidades como a habilidade de resolver problemas, que é fundamental para o seu futuro, a habilidade de aprender a refletir sobre o próprio processo de aprendizagem, né, que é entender, eu compreendi esse conceito, eu não compreendi, por meio de estratégias que nós ofertamos, como por exemplo o estudo orientado, que traz a revisão do conteúdo para o aluno por meio de videoaulas e questões revisionais de cada módulo estudado, também com uma tutoria, então o aluno consegue tirar dúvidas dentro do plural com os nossos professores, podendo esclarecer todas as possíveis dúvidas, e também com um recurso que nós temos dentro do material didático online, que é o flashcard, é um recurso digital em que ele vai fazendo a verificação do entendimento de cada conceito que foi trabalhado em cada módulo, tendo também a possibilidade de revisar aquilo que ele não compreendeu ainda por meio de uma videoaula ou do estudo dentro do material didático. Então, o material do ensino médio, para além de formar cidadãos críticos e pensantes, nós não deixamos de lado o foco no resultado. O material do ensino médio do sistema de ensino PH, ele é sustentado por dois pilares principais. O primeiro deles é o foco na formação completa de um cidadão crítico. E o segundo utiliza ali a origem do material do sistema de ensino PH, que foi um pré-vestibular. Então nós temos um material muito rico, muito robusto, em que vai formar aquele adolescente enquanto cidadão, mas também sem deixar de lado o foco em resultado na preparação para os exames e vestibulares. Então todo o conteúdo do ensino médio ele é trabalhado na primeira e na segunda série, e na terceira série a gente trabalha na forma de revisão. Esse material ele vai trazer ali uma forma metodológica onde eu apresento o conteúdo para o aluno de forma contextualizada, onde ele consegue identificar ali situações reais em que aquele assunto pode ser aplicado. Além disso, a gente faz com que esse aluno desenvolva pensamentos críticos para que ele consiga pegar esse assunto que ele aprendeu e colocar na prática para a resolução de problemas que nós temos na nossa sociedade. Voltando para a parte de preparação dos vestibulares, o material ele vai contar ali com uma série de exercícios no próprio livro do aluno e para complementar a plataforma digital que vem com um banco de questões gigantesco, mais os complementos que nós temos ofertados dentro do sistema. Para além dessa parte onde que a gente consegue desenvolver a autonomia dos alunos, nós oferecemos diversos simulados ao longo de todo o ano. Então, simulados dos principais vestibulares do nosso país e também do Enem. Sistema de ensino que mais cresce no Brasil? Esse é fácil. Sistema de ensino PH. A gente tem como objetivo formar estudantes que tenham como premissa inovação e excelência para que a gente possa conectar eles com o futuro. Para falarmos sobre o ensino médio, é importante inclusive a gente falar sobre atualização e reformulação, levando em consideração a revisão vigente da legislação. Então já revisamos aqui a questão da formação geral básica com a ampliação da carga horária, com a revisão também dos itinerários formativos, mantendo o foco em aprofundamento. E além disso, ofertas que já temos para os alunos de ensino médio, então mantendo os simulados, mantendo as provas, mantendo também o aparato de redação que oferecemos. Então a ideia é que a gente possa fornecer para os alunos, além de um material de excelência, que ele tenha suporte permanente também com a plataforma. E para além do ensino médio, o nosso pré-vestibular também conta com uma robustez de oferta, com provas, simulados e com mais de 5.000 questões para esse aluno poder estudar. Vamos juntos construir o futuro da educação na nossa escola? Sistema de ensino PH, porque o amanhã não. Então o aluno está sempre em contato com conteúdos que ele já viu e isso faz com que ele consiga sempre fixando e relembrando cada vez mais.
sistema de ensino PH ele conta com alguns recursos que vão apoiar os nossos estudantes no desenvolvimento e na preparação para o vestibular e para o Enem. O próprio material ele já é bastante robusto, traz bastante conteúdo que é cobrado nos principais exames, além de sessões de exercícios que vão desenvolver a prática dos nossos alunos e desenvolver habilidades para que eles consigam performar bem nessas provas e nesses exames. Para além disso, nós temos alguns complementos, como a plataforma Plural, onde nela os professores conseguem atribuir para os alunos ali inúmeras questões que estão disponíveis no banco de dados, e nós temos também o ensino adaptativo, que é uma ferramenta baseada em inteligência artificial em que ela consegue identificar ali no aluno qual que é a sua dificuldade e sugerir que ele vá desenvolvendo as habilidades para poder corrigir esse problema que ele tem dentro daquele campo, dentro daquela habilidade que não está tão boa assim e precisa ser desenvolvida. Todas essas ferramentas, elas trouxeram para nós alguns resultados que são incríveis, onde a grande parte dos nossos estudantes que são aprovados no SISU, eles são aprovados ali dentro das 10 primeiras colocações. Isso é o que nós chamamos de aprovação qualificada. Nós também contamos com diversos simulados ao longo do ano dos principais vestibulares do nosso país e do Exame Nacional do Ensino Médio, que é o Enem. Então, universidades como USP, Unicamp, Universidade Federal do Rio Grande do Sul e outras, nós também contamos com esses simulados para poder preparar o aluno de forma mais assertiva. Além disso, nós temos para cada módulo do nosso material os estudos orientados, onde a gente consegue fazer uma revisão de tudo aquilo que foi trabalhado e antes do aluno responder essas atividades, ele conta ali com uma videoaula para poder retomar aquele conteúdo. Para fechar, a gente conta com o aulão PH, que acontece próximo do Exame Nacional do Ensino Médio, onde os nossos professores autores, eles fazem essa aula revisional para que os nossos alunos consigam fechar com chave de ouro esse ciclo e arrebentar no Enem. O Plural, ele é a plataforma digital educacional mais acessada, sem sombra de dúvidas. O segundo lugar em relação a acesso e uso, ele está muito longe da gente. Hoje nós somos o resultado dessa história, então é muito bom relembrá-la. O Plural, essencialmente surgiu lá em 2013. A concepção era, vamos criar aqui uma solução digital para ajudar os alunos do Colégio PH a tirar dúvida de questões com uma tutoria online. Essa que era a premissa, era essa proposta. E funcionou, foi bem, a coisa foi ganhando corpo. Paralelo a isso, a Somos começou a fazer um movimento de centralizar um pouco as soluções digitais. Você imagina a Somos do tamanho que é, tinha um monte de solução, um monte de produto que atendia vários selos e várias situações. Então, o que se pensou? A gente precisa centralizar isso de alguma forma, integrar isso. E para fazer isso, o Plural é que foi o carro-chefe. O Plural ele foi a base dessa plataforma. E aí começou a se falar de plataforma. O Plural já tinha mercado, já era reconhecido, estava lá. Mas na pandemia foi assim um boom, assim, um momento que a gente mostrou para que veio, mostrou para que serve o Plural de fato. Então, em coisa assim de uma semana, a gente criou do zero ali uma solução de aula digital, já colocou em produção. E aí, com isso, a gente conseguiu literalmente salvar escolas de fechar as portas. Assim. A gente conseguiu fazer com que elas mantivessem a operação, mesmo fisicamente de portas fechadas. Então, isso foi muito gratificante. Assim. E a companhia tinha uma preocupação muito grande, não só com o processo de aprendizagem, mas com a educação como um todo. Já passou pelo Plural mais de 11 mil escolas, mais de 5,5 milhões de alunos, mais de 400 mil professores, mais de 1 bilhão de atividades realizadas pelos alunos. Vou colocar aqui milhões de atividades criadas pelos professores, enviadas por eles, corrigidos por eles, e outros milhões de aulas digitais criadas e outros grandes números assim que nos permitiu chegar. Hoje, o Plural
ele é a plataforma digital educacional mais acessada, sem sombra de dúvidas. O segundo lugar em relação a acesso e uso, ele está muito longe da gente. Hoje nós somos o resultado dessa história, então é muito bom relembrá-la. Para toda essa pluralidade de problemas e necessidades e dores que a escola tem, o Plural atende, assim, de diversos aspectos. Eu gosto de pensar no Plural como ele sendo um grande arcabouço de soluções digitais pedagógicas. Então, se uma escola precisa de uma solução para trabalhar a análise de dados e gestão escolar, o Plural vai atender. Se a escola precisa que o professor ele tenha acesso a toda uma parte de gestão pedagógica ou acesso a material didático, também tem isso no Plural. Se eu preciso que o meu aluno tenha um espaço ali de estudo autodirigido, de estudo conduzido pelo seu professor, também vai conseguir. Então, o Plural ele tem como objetivo atender essa pluralidade de problemas e dores que tem dentro da escola. Quando a escola ela adquire qualquer tipo de solução digital da Somos, é o Plural que vai fazer essa distribuição. Então tudo começa a partir dele. Então, a depender do modelo de compra da sua oferta, é o Plural que vai ser o seu primeiro canal de acesso, que vai permitir que você possa usufruir disso. E quando a gente fala de soluções e ferramentas para a escola, eu estou falando que um professor ele pode ter ali uma solução que vai permitir com que ele ganhe tempo, uma solução de gestão de plano de aula, criação de conteúdo, criação de vídeo, criação de atividade. Ele vai poder interagir de forma personalizada dentro da sala de aula. O meu aluno, através de um ambiente ali gamificado, ele vai ter acesso a listas de estudo autônomo, ele vai ter acesso a uma ferramenta de estudo adaptado. Enfim, é uma infinidade de soluções que vai permitir que esse aluno ele possa ali fazer o seu estudo, que este professor ele possa ali preparar a sua aula, aplicar a sua aula e gerir da melhor forma possível, e vai permitir que o gestor escolar tenha acesso a relatórios e dados para que ele possa tomar a melhor decisão possível. Então, para vários tipos de problemas que a escola necessita, certamente o Plural tem algum tipo de solução que vai resolver. O Plural ele tem essa ideia, esse desejo de começar dando esse ferramental todo para que o professor ele consiga se dedicar de uma forma melhor, que ele gaste menos tempo. Antes da gente pensar em colocar inteligência artificial no Plural, todo o time e a companhia ela decidiu fazer uma coisa antes. Ela decidiu que a melhor coisa a se fazer, a gente precisa entender esse potencial. Então a gente fez uma pesquisa, literalmente uma pesquisa científica. Teve ali um levantamento bibliográfico extenso, análise de terabytes e terabytes de feedbacks dos nossos usuários e do comportamento deles na plataforma. Mas principalmente a gente conversou com a escola, porque a gente queria entender qual que é a dor da escola, qual que é a necessidade da escola que uma inteligência artificial teria o potencial de resolver. E assim que nasceu o Plu, que é a nossa inteligência artificial do Plural, que ele teve esse objetivo de apoiar ali alunos e professores naquilo que realmente importa, que é melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. Ele faz isso através de ferramentas que permitem que o professor gaste o menor tempo possível para criar esses conteúdos. Então, por exemplo, conteúdos que ele demorava horas, dias, semanas, 1, 2, 3 cliques, ele está ali com aquele conteúdo pronto. Ele está ali com um plano de aula super completo, com recomendações do que ele fazer em cada momento da aula. Ele tem listas de atividades, ele pode montar uma prova, ele pode montar vídeos, ele pode montar slides para uma apresentação, ele pode fazer resumos. É uma infinidade de situações que o Plu, a nossa IA, permite que esse professor ele possa se apoiar. E para o aluno,
ele tem essa ferramenta que permite que ele tenha uma interação maior com o conteúdo que ele está estudando. Diferente dessas ferramentas de IA que tem por aí, que quando você pede alguma coisa, qual que é a referência? Criou com base em quê? De onde que ele tirou aquilo? Você não sabe. Aqui no Plural você sabe, é no seu material didático, com qualidade, construído da melhor forma possível pelos melhores autores do mercado. Então é aí que é a diferença, começa por aí. Um aluno que consegue ter um apoio para estudar melhor, ele vai muito mais longe. Então a proposta do Plu é essa. A gente fala que a escola que quer usufruir plenamente a todo o potencial do Plural, o ideal é que ela incorpore o Plural para dentro da política pedagógica, para dentro do projeto pedagógico da própria escola. Aí, através disso, ela vai ver todo o resultado esperado que ela vai colher. O que a escola tem que fazer para aproveitar toda a potencialidade do Plural? O primeiro passo é ela adquirir alguma oferta digital da Somos, onde o Plural é que vai ser esse distribuidor dessa solução. E a grande sacada do Plural, quando a gente fala em facilidade para a escola, já começa aí. Eu não vou pedir um time técnico, uma pessoa ali formada em tecnologia para que ela possa incorporar o Plural dentro dessa escola, de forma alguma. Uma pessoa que está dentro dessa escola, essa pessoa, ela pode funcionar como administrador do sistema da escola, ela pode, em poucos passos, em poucos cliques, preencher ali toda a parte de embarque que nós chamamos, né, desses alunos, onde dentro desse processo ela coloca os alunos para dentro do sistema, coloca os professores para dentro do sistema, monta as turmas, distribui os materiais, as turmas dos professores e em poucos cliques as turmas já são criadas, os acessos já são liberados e a escola é tudo uma gestão exclusiva da escola, muito simples, muito fácil. Uma vez que esse produto já está à minha disposição, como que a escola ela pode extrair o potencial disso? Sempre que a escola ela é engajada, ela coloca a equipe pedagógica dela para se engajar no produto, quando ela coloca o uso da tecnologia com uma intencionalidade pedagógica, não só para falar que usa, quando ela coloca esse esforço, quando ela se propõe a acompanhar mais de perto o desempenho dos seus alunos, é aí que ela começa a colher os frutos desse investimento. Ela não só usa o Plural, ela começa a olhar o Plural não como uma plataforma, mas quando ela começa a olhar o Plural e integrar o Plural dentro do projeto pedagógico da escola, aí ela vai ver toda a potencialidade à disposição dela. Quanto mais a plataforma está absorvida dentro da dinâmica da escola, melhor ela vai aproveitar e colher os frutos disso, que são os resultados. Então, o Plural para o gestor escolar, para a gestão escolar, ele contribui dessa forma, munindo de informação, munindo de dados, para que a pessoa possa olhar aquilo e, de fato, essa é a melhor decisão que eu consigo tomar aqui. Para o gestor escolar, acho que a grande dificuldade hoje é que a escola ela adquire, às vezes, vários materiais, vários produtos. Qual que é a ideia do Plural nesse sentido? Centralizar. É centralizar o meu material, é centralizar os meus acessos, é centralizar as ferramentas. Então, o gestor escolar, ele tem ali a oportunidade de entender como está sendo esse uso. E ele consegue entender como que está o desempenho dos seus alunos, dos seus professores, dentro desse universo. Então, como que a gente faz isso? Através de análise de dados, relatórios, estatística, tudo isso apresentado de uma forma que ele consegue, simples e fácil, bater o olho e entender o que está acontecendo dentro da escola dele. A gente pensa muito em mercado fora, mas no ambiente escolar, às vezes, a gente não dá esse olhar, que é tomar decisão baseada em dados. E quando a gente fala do professor,
Nós temos lá soluções que visam materializar a experiência de sala de aula física para o digital, onde o professor consegue gerir como ele vai trabalhar determinados conteúdos para cada um dos seus alunos. Eu posso trabalhar conteúdos para todos, posso trabalhar conteúdos diferentes para quem está com alta habilidade, posso trabalhar um conteúdo diferente para quem necessita trabalhar determinadas habilidades. Eu tenho um banco de conteúdo onde o professor ele não precisa gastar energia e tempo autorando ou vendo em outros lugares por aí. Eu tenho tudo lá, tudo classificado, tudo tagueado para ele. Eu tenho a parte de livros digitais, eles são enriquecidos, eu tenho conteúdo interativo ali dentro. Eu tenho para o professor também soluções que ajudam na produtividade dele. Ele pode, seja via nossa ferramenta de inteligência artificial ou outras ferramentas lá dentro, criar um plano de aula, criar uma prova, criar uma questão, criar uma imagem, criar slide, criar vídeo. Então, o Plural ele entra nisso como um suporte para o professor, um apoio para ele. E quando essas duas entidades, a gestão escolar e os professores, eles têm essa sinergia dentro de um único lugar, isso é sucesso, e não tem como dar errado esse trabalho. Então a plataforma ela se molda de uma forma onde o aluno ele vai conseguir focar no que ele precisa aprender. Essa que é a grande proposta ali do Plural quando a gente olha para esse perfil de aluno. O Plural ele conta com um ambiente muito... Primeiro começa pela experiência, que é uma experiência muito simples, muito lúdica, muito prática, porque a gente sabe que o aluno, quanto menos complexidade você coloca para ele, tudo que ele tem que fazer, melhor ele vai fazer. Ele não pode perder tempo na sua plataforma, ele tem que gastar o tempo dele estudando. Eu gosto bastante, quando eu penso em apoio ao aluno, toda a parte de material interativo. Então o aluno, ele tem ali uma experiência que vai além do livro físico, ele pode também reproduzir o que ele faz no livro físico, de experiência de marcar, de circular, de fazer as anotações. Mas mais que isso, ele também vai encontrar ali conteúdos interativos para ele trabalhar, ele vai poder contar com atividades de estudo autônomo, onde ele por conta, ele vai lá, com base no material, ele realiza toda uma sequência de atividades que visam trabalhar algum tipo de conteúdo ou melhorar algum tipo de habilidade. Tem uma parte gamificada no que diz respeito à plataforma adaptativa, então tem uma parte de estudo adaptado, onde conforme é o desempenho dele, conforme ele está se desenvolvendo dessas atividades, dentro das habilidades, a própria plataforma vai sugerindo, vai colocando mais desafios com que ele tem que trabalhar. Tem a própria parte de interação ali com os professores, então nós temos ferramentas que simulam ali o ambiente escolar e essa didática que o professor tem com ele, então o aluno ele vai ainda poder, mesmo no mundo digital, ter esse contato, essa experiência de trabalho com o professor, com os feedbacks que o professor pode dar ali para ele. Isso tudo, de novo, dentro de uma roupagem gamificada e muitos simulados, muitas provas, muitas atividades, para ele se desafiar, para ele entender não só o que ele sabe, mas o que ele precisa entender, o que ele precisa trabalhar é o que ele tem dificuldade, é o que ele não sabe. Então a plataforma ela se molda de uma forma onde o aluno ele vai conseguir focar no que ele precisa aprender. Essa que é a grande proposta ali do Plural quando a gente olha para esse perfil de aluno. Você que tem um produto, uma oferta da Somos, você tem um time de assessoria que vai te apoiar. Então esse também pode ser um caminho que você utiliza. Então, para o usuário, professor, aluno, escola, que deseja ter algum tipo de suporte ou precisa de ajuda dentro do Plural, o primeiro caminho é o mais simples, que é dentro da própria plataforma. Então, dentro da plataforma tem um espaço, que é o espaço de ajuda,
onde ela consegue tirar a dúvida, ela consegue consultar um material de apoio e abrir de fato um chamado, um suporte que a gente fala, onde vai ter todo um time ali que vai apoiar em tudo que for necessário para que esse suporte seja sanado. Um outro caminho é dentro do nosso portal de ajuda, que é o ajuda.plural.net. Então, dentro desse portal, a pessoa vai encontrar um monte de material de ajuda, ela vai encontrar ali vídeos tutoriais, todo um material para apoiar e dicas, tanto para entender como uma ferramenta funciona, como que ela pode utilizar algum recurso. Por último, também sempre existe o canal de assessoria. Então, a sua escola pode procurar o time de assessoria do Plural, o time de assessoria da Somos Educação, que ela vai conseguir apoiar qual seja a natureza da dúvida ou do pedido de ajuda. Para a escola que não conhece o Plural e deseja adquirir o produto, ela pode ir pelo caminho tanto do portal do Plural, que é o plural.net, onde vai encontrar lá informações sobre o produto, informações sobre a plataforma, como ela funciona, como que ela pode fazer uma aquisição, quem ela tem que conversar. E também tem as nossas redes sociais, que sempre traz muito conteúdo didático, explicativo, lives de como funciona. Tanto no Instagram quanto no YouTube, só você procurar Pluralnet ou Pluralnet Oficial. Imagine um mundo onde ensinar e aprender se tornam mais simples, intuitivo e personalizado. Essa é a proposta do Plural IA, a inteligência artificial da Somos Educação, que vai transformar a maneira como professores e alunos vivenciam a educação. No Plural IA, você terá o Plu, o assistente inteligente que utiliza os materiais didáticos de excelência da Somos Educação como base de conhecimento para apoiar professores e alunos em suas rotinas escolares. O Plu aumenta a produtividade do professor ao otimizar atividades do dia a dia e impulsiona a aprendizagem para capacitar os alunos nos desafios do futuro. Com o Plu, alunos e professores podem confiar totalmente nas respostas. Ele não inventa nem busca informações externas, o que é uma garantia extra na confiabilidade do conteúdo gerado, diferente das IAs tradicionais. O Plu ainda oferece outras possibilidades através da opção Converse com o Assistente, onde você vai tirar dúvidas dos conteúdos, pedir resumos e muito mais. Para os alunos, o assistente inteligente promove autonomia e auxilia na organização dos estudos. O estudante pode pedir para o Plu gerar planos de estudos, tirar dúvidas de conteúdos. Além disso, o aluno conta também com o Adaptativo, uma solução gamificada que transforma o aprendizado em uma experiência dinâmica, envolvente e também motivadora. Com trilhas de missões personalizadas, os estudantes são incentivados a desenvolver o estudo autônomo de forma divertida e empolgante. E vem muito mais por aí. O Plural IA já está revolucionando a educação e estará disponível para todas as escolas parceiras da Somos Educação. O Plural IA é uma grande novidade que mudará a forma de ensinar e aprender. O English Stars, nós temos um material de alta qualidade com a Macmillan, então as crianças terão todas as oportunidades de falar inglês fluentemente. Hoje, uma escola que gostaria de se tornar uma escola com o English Stars é uma escola que busca qualidade na educação com o ensino de inglês. Hoje, no mercado, nós temos várias falas de bilíngue, escola bilíngue, mas é importante ressaltar que para o English Stars nós estamos trabalhando com um programa bilíngue, onde através de aulas expositivas, imersivas, com várias brincadeiras e dinâmicas, a gente consiga trazer a qualidade de uma segunda língua para a sala de aula dentro de uma escola regular. Então, uma escola que busca o English Stars, ela busca qualidade, ela busca várias interações em sala de aula e alunos fluentes ao longo dos anos. É muito comum hoje em dia a gente ter essa confusão das escolas com a fala de sou uma escola bilíngue, mas nós precisamos pensar também que nós temos algumas diretrizes para seguir caso a escola tenha a intenção de ser uma escola bilíngue no futuro.
Com o English Stars, a gente tem uma carga horária um pouco reduzida, então ela não atende especificamente a uma escola bilíngue, onde a carga horária teria que ser maior e teríamos que ter ali uma projeção de aulas em inglês ou em um segundo idioma em todos os segmentos. Para a escola que gostaria de se tornar uma escola bilíngue no futuro, o English Stars, nós temos um material de alta qualidade com a Macmillan, então as crianças terão todas as oportunidades de falar inglês fluentemente em sala de aula dentro de uma escola regular. Então, nós fazemos um momento de leitura com as crianças em sala, mas não é só ler por ler. A gente tem os tópicos e a gente trabalha realmente a fundo. Então, a gente, por exemplo, trabalha os animais do oceano, onde as crianças trazem as curiosidades, elas contam as experiências que elas tiveram naquele local. O material didático do English Stars, ele vem com material anual. Então, a escola tem a oportunidade de fazer uma única compra e o material é usado ao longo dos anos para todos os bimestres. Nós auxiliamos o professor a fazer uso desse material, então nós indicamos ali mês a mês qual é a parte que ele vai lecionar, então a gente consegue fazer toda essa programação para as avaliações. Então, o nosso material nós temos de forma física, mas o professor e os pais eles podem também acessar via plataforma Plural, que é a plataforma da Somos Educação. E nós temos 2 livros, né? Um livro que nós chamamos de Student's Book e um livro que chamamos de Workbook, onde ambos são usados de forma síncrona em sala de aula. Então, com o direcionamento do manual do professor, ele consegue fazer uso dos materiais. Para o ensino fundamental, anos iniciais e anos finais, nós temos um paradidático de leitura, onde nós trabalhamos a leitura com um tópico específico por série escolar no primeiro semestre e no segundo semestre a gente tem um projeto baseado em resolução de problemas, onde temos todo o direcionamento para o professor e ao final do ano os alunos têm um projeto já para apresentar. Então, com o nosso material, a escola tem toda a oportunidade de trabalhar de forma fluida, de forma orgânica, todo o conteúdo de língua esperado para a língua inglesa. Nessa aula a gente consegue dar todo um direcionamento de como esse recurso extra visual, esse material de apoio está sendo aplicado na sala de aula. Hoje nós temos recursos maravilhosos com o programa English Stars, então a gente consegue atender desde aquele professor mais tecnológico, onde ele consegue ter todo o acesso via plataforma Plural para preparar as aulas dele, e ele também recebe o nosso material impresso, então ele tem todo o direcionamento, caso ele preferir, né, preparar ali com um papel, né? Hoje nós temos os nossos materiais, que são os cartões de auxílio visual. A escola recebe de forma física e também tem acesso a eles via plataforma Plural, caso o professor preferir preparar um PowerPoint ou usar uma lousa digital ao invés do cartão. Conseguimos também ter acesso aos recursos de áudio e vídeo dentro da plataforma Plural. O professor ele vai usar esses recursos em sala de aula, então mesmo que a sua escola não tenha uma lousa digital, uma televisão, o professor consegue usar um áudio. Temos também a opção do pai acessar esse material em casa, então ele consegue acompanhar o desenvolvimento da criança, ele consegue ouvir as musiquinhas que o professor passa na sala de aula novamente. Então a gente tem esse recurso tanto de forma física quanto de forma digital via plataforma Plural. Durante o ano nós temos várias atividades com os colégios, então nós temos um grupo de WhatsApp onde temos uma comunicação diária e nós sempre conversamos sobre o melhor mês para visitar a escola. Durante a nossa visita, nós, assessores pedagógicos, pedimos para acompanhar pelo menos uma aula
que o professor leciona naquele dia ou naquela semana. Nós fazemos um treinamento também presencial na escola, normalmente antes das aulas acontecerem. E esse mesmo treinamento que nós temos de forma presencial, caso o professor entrar no meio do ano, em abril, em setembro, ele consegue ter a qualidade desse treinamento também de forma digital pela nossa plataforma de formação de professores, que é o Profis. E com isso a gente tem todos os recursos disponíveis para uma ótima aplicação do nosso programa bilíngue English Stars no colégio e todo o apoio pedagógico que vocês possam precisar. Você já imaginou como o mundo pode se tornar um lugar maior? Como o conhecimento pode se ampliar e como os contatos interpessoais podem ser mais enriquecedores? Tudo isso é alcançado com o English Stars, que trabalha com profundidade as 4 fundamentais habilidades para se construir o domínio do inglês: falar, entender, ler e escrever. Com o desenvolvimento dessas habilidades, o olhar do aluno se amplia, porque é possível entender mais do que acontece no mundo. É possível também aumentar o contato com pessoas de diferentes culturas para que melhores possibilidades aconteçam. Quando o acesso ao conhecimento trazido pela língua inglesa é maior, é possível ainda entender mais e com maior profundidade de temas diversos, porque o domínio do inglês amplia o acesso a tudo o que acontece no mundo. Por isso, com o English Stars, o mundo fica bem maior e está cada vez mais perto. English Stars, o caminho do ensino bilíngue.